A nossa vida é feita de escolhas, não é mesmo? Temos falado sobre isso nesses últimos dias, sobre escolhas. E qual é a escolha que você tem feito para você? Muitas vezes nós escolhemos aquilo que parece ser bom para nós aos nossos olhos, mas nem sempre o final vai dar certo como nós queríamos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não sabemos escolher. Eu tenho 2 filhos e às vezes quando eles fazem alguma escolha eu levo-os à reflexão de que isso é bom, isso é legal, isso vai trazer para você algum benefício. E muitas vezes nos deparamos, ou seja, eles se deparam que a escolha que eles estavam fazendo não é a escolha acertada, não é a escolha que deveria ser a correta. Porque eles estavam olhando para o prazer, a satisfação imediata e esquecendo-se um pouco do que pode acontecer depois. Mas nós somos assim. Acredito que você é assim como eu, né? Eu não posso jogar pedra porque meu telhado também é de vidro. E nós sempre temos esse desejo de querer as coisas que nos dão satisfação imediata. Nós não pensamos a longo prazo. Sabe por quê? Porque o homem não sabe como vai ser o dia do amanhã. Então nós pensamos para hoje. Eu não sei como você pensa sobre a sua vida, o que você planeja para a sua vida, mas eu quero convidar você para que você tenha de forma consciente o que pode ser para você bom hoje, amanhã e também depois. Que você não restrinja somente a agora, aqui, mas que você também tenha prazer de escolher para hoje, amanhã e depois. E é interessante que na Bíblia Sagrada há um texto onde o próprio Deus nos dá a opção da escolha. Deuteronômio capítulo de número 30, a partir do verso de número 19, a Bíblia Sagrada, a versão, bom dia, a Bíblia Sagrada na versão viva, diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas que hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ele mesmo fala: escolham a bênção, escolham a vida, para que sim, vocês e os seus descendentes possam viver. Deus, ele coloca diante de nós essas duas situações, mas ele mesmo fala assim: olha, escolha este. E eu e você temos a oportunidade de escolher o melhor. Existe uma história de 2 jovens que saíram de casa logo após a morte da mãe. E eram irmãos gêmeos e cada um tomou um destino. Foram para lados diferentes. Cresceram, se tornaram homens maduros, casaram, um casou e o outro não. Mas é interessante essa história que um rapaz, um deles, chamado João, tornou-se um grande empresário de sucesso, um homem bem casado, amava sua esposa, amava seus filhos, tinha sua empresa. Todos os dias pela manhã, antes de ir trabalhar, ele sentava à mesa com todos os seus para tomar um delicioso café. Depois, na hora do almoço, ele não voltava para casa para almoçar sem levar uma guloseima para a sua família. E todos os dias ele fazia questão de almoçar em casa. No fim do dia, ele voltava para casa o mais rápido possível para estar junto dos seus. E um belo mês, a sua empresa ela superou em muito o alvo que ele havia colocado. E sabe o que ele fez? Ele deu um bônus para todos os seus funcionários. E no final de semana ele foi convidado para dar uma palestra, para que ele pudesse explicar a razão desse sucesso que ele tinha. Né? Bom dia, Geralda, um grande abraço, um beijo no coração. Cléria também, obrigado por estarem conosco, assim como os nossos outros 250 amigos que estão online conosco. Deus abençoe vocês. Aí ele foi convidado para dar uma palestra. E ele começou a dar uma palestra e foi falando o que levou ele
a estar onde ele está. E ele morava no bairro nobre da cidade. Mas do outro lado da cidade havia uma outra pessoa. O nome dele era Pedro. E Pedro era, permita-me usar a expressão, era um coitado. Viciado no álcool, não tinha dinheiro, também casado, agora. Mas a mulher o abandonou porque não aguentava mais a vida, ver aquele homem chegando bêbado em casa todos os dias. E ele então foi, neste último dia ali, no bar onde ele sempre ia tomar as suas bebidas, e ele não tinha dinheiro. E ele começou a beber, e quando o dono daquele estabelecimento falou com ele sobre o valor a pagar, ele falou: olha, eu não tenho dinheiro. E aquele dono daquele comércio então colocou-o para fora. E fora daquele comércio, então, sentado ali naquela calçada, um amigo mecânico passa perto dele e pergunta: ué, por que você está desse jeito, meu amigo? E ele conta então que a esposa havia abandonado e que uma desgraceira aconteceu com ele, mas que tudo isso fazia parte do que ele herdou da família. Ele disse que o pai dele também era alcoólatra, vivia batendo na mãe dele. E o dia que a mãe dele, que estava doente, muito doente, veio a falecer, ele saiu de casa. Ele e o irmão dele, o irmão gêmeo. Ele disse: olha, eu estou nessa vida aqui, e o meu outro irmão gêmeo, ele deve estar igual a mim. Só que não estava. O irmão gêmeo dele estava do outro lado da cidade, e era João. João dando a sua palestra. Pedro havia falado para o seu amigo: olha, eu estou nessa pindaíba toda, nesse lado ruim da vida, por causa da família que eu tive. Mas do outro lado da cidade, aquele rapaz chamado João, ele começa a sua palestra e vai falando, e de repente, quando ele termina, como ser um empresário bem-sucedido, um dos alunos que estavam ali pergunta: mas, senhor João, a que o senhor deve tudo isso? Ele disse: a minha família. Eu venho de uma família pobre, onde meu pai bebia muito e batia muito na minha mãe. Minha mãe ficou doente, muito doente, e o dia que ela morreu, eu decidi sair de casa. Eu e meu irmão gêmeo. E cada um decidiu tomar seu rumo. Eu estou aqui e acredito que o meu irmão também está da mesma forma como eu, tão bem quanto eu. Engano. A leitura que nós fizemos de Deuteronômio capítulo de número 30, Deus fala: escolham a bênção ou a maldição, escolham a vida ou escolham a morte. Esses dois personagens, João e Pedro, que eram irmãos gêmeos, fizeram as suas escolhas. João, pelo retrato da sua família, ele disse para aquele aluno naquela palestra: olha, a família dos meus pais era assim, e eu tomei a decisão na minha vida que não seguiria o mesmo caminho. Não faria isso comigo e nem com os meus. E eu jamais teria uma situação daquela. E por isso estou aqui hoje. Ou seja, João escolheu a bênção, João escolheu a vida, o que não aconteceu com seu irmão, que colocou culpa na família. E eu quero dizer para você, meu querido, as escolhas que nós fazemos em nossas vidas nos darão as consequências que nós optamos. Se você escolher a vida, você terá vida. Se você escolher a morte, você terá morte. Se você escolher bênção, você terá bênção. Se você escolher maldição, vai ter maldição. E o mais gostoso de tudo, que Deus mesmo fala: oh, escolham a vida, escolham a bênção, para que vocês vivam e os seus descendentes também possam viver. Deuteronômio capítulo de número 30, a partir do verso 19. Qual tem sido a escolha da sua vida? Eu quero convidar você: não jogue a culpa no passado. Não jogue a culpa no papai, na mamãe, na família, como Pedro. A minha família era desgraçada, o meu pai bebia, batia na minha mãe e eu estou aqui, eu sou fruto disso. Não. Ele teve a oportunidade, assim como seu irmão João, que na palestra ele disse: olha, minha família era toda destroçada,
Meu pai bebia muito, batia na minha mãe, mas eu disse que eu não queria ter uma família daquele jeito. Tudo é uma questão de escolha. O que você quer escolher? Escolha a vida, escolha a bênção. Não escolha a morte e nem a maldição. Porque papai, o próprio Deus, ele fala: escolham, pois, a bênção. Escolham, pois, a vida. Escolha. Não significa que o que aconteceu ontem você tem que repetir hoje, não, querido. Não. O que aconteceu ontem é ontem, foi ontem, faz parte do passado. Você precisa ter como história. Você não pode viver no passado, agarrado ao passado. Sabe por quê? Porque o passado não faz parte do seu presente. E você precisa viver o presente de uma forma tão intensa para que você tenha um futuro belíssimo. Porque o presente, na verdade, ele quase não existe, porque o momento que nós estamos aqui juntos nessa telinha, ele já está se passando e nós já estamos vivendo o futuro. Então, tome a melhor de todas as decisões. Eu convido você a tomar uma decisão muito mais sublime. Escolha Deus na sua vida. Escolha Jesus Cristo para caminhar com você. Escolha-o e chame-o, convide-o para ser o seu Senhor e seu Salvador. Porque aí você vai ter vida e vida em abundância, como ele mesmo disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham de forma abundante, ou seja, tenham de forma plena. E é isso que Deus tem para você, querido e querida, que está assistindo neste momento. Deus tem uma vida, uma linda vida para você. Basta você querer vivê-la. Porque está diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. A escolha é sua. A escolha é sua. Escolha a vida. Escolha a vida. Tá bom? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Marisa, minha pastora, um grande abraço, um beijo no coração da senhora, o pastor Isaías e todos aí. Claudinei também chegando aqui agora. E os outros que já passaram aqui, que foi muito rápido que eu não consegui ler o nome direito. Deus abençoe vocês. Você que está assistindo agora e que vai assistir posteriormente, olha, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Um dia excelente. Nesse 1º de outubro, que esse mês seja um mês lindo na sua vida. Que este mês seja um mês de grandes realizações. E que este mês seja um mês diferente para você e para sua casa. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Tenha um dia lindo, uma semana belíssima e um mês excelente na presença daquele que sempre está com você, o Papai, o Deus Pai Todo-Poderoso. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.